Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. O pastor Vanil trouxe a reflexão sobre Bartimeu, dizendo que ele estava à beira do caminho e ninguém ligava para ele, né, pastor? Ninguém ligava para ele. Ele estava excluído lá naquele canto. E a perspectiva que Deus me trouxe para pregar essa manhã é que Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade que Deus deu para ele. Para nós falarmos sobre Bartimeu, nós precisamos entender, primeiro, o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo? O que Bartimeu estava fazendo à beira do caminho? Para onde Jesus estava indo? Vocês conhecem essa história inteira, desde o começo? Capítulo 10 inteiro, você já leu um dia? Você viu o que está acontecendo ali? Jesus está numa viagem, pastor. Jesus está saindo da Galileia para a Judéia, e ele vai passar em vários lugares. E nesses lugares vão acontecer coisas que a Bíblia menciona para nós, que é importante a gente saber. Como Jesus está falando aqui no capítulo 10, que ele conta da sua morte e a sua ressurreição. Ele diz aqui na palavra que ele ia ser escarnecido, iam bater em Jesus, cuspir em Jesus, que ele ia ser entregue aos sacerdotes, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, irmão. Para quem que ele está falando isso aí? Para a multidão? Para todos? Não, a palavra de Deus diz que ele está falando para os discípulos, para aqueles que caminhavam com ele, pastor. Um pouquinho mais na frente nós vamos ver Tiago e João, depois que Jesus fala sobre esse acontecimento. Eu acredito que muitos dos discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Um pouquinho mais para frente você vai ver que Tiago e João fazem um pedido para Jesus. Senhor, eu vou pedir para o Senhor que quando o Senhor estiver na glória, o Senhor coloque eu e meu irmão, um sentado à sua direita, outro à sua esquerda. Faz um pedido e diz assim, dá para Jesus, um pedido que o Senhor não pode recusar. Jesus fala para ele: vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Do batismo que eu vou passar? Vocês vão passar? E eles respondem, pastor: sim, vamos. Ah, tá, vocês vão passar. Mas não compete a mim saber quem vai sentar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, mas sim Deus. E Jesus dá um ensinamento, porque os outros 10 que estão ali do lado ficam enciumados, achando que Jesus já estava dando lugar para João e para Tiago. E aí Jesus vem com um ensinamento que hoje para nós, sabe, muitas vezes é um tapa de frente. Aquele que quer ser grande vai servir. Olha isso, irmão. Aquele que quer ser o maior é o que vai servir a todos. Aquele que veio para ser o maior, Jesus lavou o pé de todos os discípulos, irmão. Aquele que quer ser grande vai ser o menor, vai ser o que mais vai trabalhar, é o que mais vai servir na obra de Deus. Você está achando que acabou por aí? Não acabou não. Nesse mesmo capítulo aqui, Jesus encontra com Zaqueu. Olha a viagem que Jesus está fazendo. Manda Zaqueu descer da árvore, vou pousar na sua casa. Vai lá e salva toda a casa de Zaqueu. É nessa mesma viagem.
Para que nós temos que entender? Porque nós temos que saber o que está se passando, a geografia do lugar, o que está se passando aqui. Para onde Jesus está indo, o que Jesus está fazendo? E Jesus, numa dessas caminhadas, a multidão seguia quem? A palavra de Deus começa dizendo como? E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó junto com os discípulos, e a multidão seguia Jesus. Pastor Leandro, era uma festa. Eu acredito numa festa. Porque eram pessoas que eram curadas. Eram pessoas que eram restauradas. No final nós vamos entender que Bartimeu, ele seguiu Jesus. Por conta do milagre que aconteceu na vida dele. Então, muitos daquelas multidões que estavam seguindo Jesus, com certeza, a Bíblia não diz, mas com certeza, muitos foram curados por Jesus. Aí você fala, mas a Bíblia não menciona? Não, mas João fala. O último versículo do Evangelho de João diz que nem todos os milagres de Jesus caberiam, se fossem escritos em todos os livros do mundo todo, não caberiam os milagres que Jesus fez. Então tem milagres que não foram mencionados, pastor. Tem milagres na Bíblia que não foram mencionados, mas esses que estão aqui foram para que nós pudéssemos crer em Jesus. Crer como? Crer no quê? Crer no quê? Que Jesus é Salvador, que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus pode tirar uma pessoa cega e tornar ela ver, uma pessoa paralítica pode andar. Jesus mostrou nos evangelhos e mostrou os milagres que Jesus fez para que nós pudéssemos crer em Jesus. Você consegue entender o que é crer em Jesus? Crer que Ele é o Filho de Deus? Era uma festa acontecendo. A multidão seguia Jesus. Os discípulos seguiam Jesus também. Era um alvoroço total, Marco. E a palavra de Deus diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, passou a gritar. O Evangelho de Marcos não fala, mas Lucas diz. O Evangelho de Lucas fala que, menciona que Bartimeu escutou que era Jesus por conta do barulho da multidão. Quem é Bartimeu? Todos sabem quem é Bartimeu? Cego mendigo que estava à beira do caminho, fazendo o quê? Pedindo esmola. Pedindo esmola para quê? Para sobreviver, porque ele era cego. Aonde ele estava? À beira do caminho. Qual o caminho? O melhor caminho que ele poderia estar, pastor? Não haveria outro caminho a não ser aquele caminho que ele estava. Sabe por quê? Além de tudo, Bartimeu, além de ser cego, ele era cego, mendigo, mas ele era esperto. Ele estava no lugar certo, irmão Luciene. Ele estava no lugar onde as pessoas que iam para Jerusalém passavam, Adri. As pessoas que tinham dinheiro, as festas que aconteciam em Jerusalém, as pessoas tinham que passar por aquele caminho aonde Bartimeu estava. E era ali que ele recebia o valor, era ali que ele tirava o sustento dele. Bartimeu é esperto. Por que você vai pregar sobre Bartimeu de novo, irmão? É porque nós não tomamos posse daquilo que Bartimeu fez aqui. Vamos aprender um pouquinho com Bartimeu hoje? Vamos aprender um pouquinho com Bartimeu? Ele não perdeu nenhuma oportunidade. Ele não deixou que ninguém viesse influenciar ele. Vamos aprender, mas tem mais coisa aqui ainda, hein? Ele aceitou Jesus ali, ele foi curado por Jesus e ele continuou seguindo Jesus. Olha, tem mais coisa para aprender aqui com Bartimeu ainda, hein? Se eu falar tudo, nós vamos ficar aqui até amanhã. Que tem uma lição que com esse camarada a gente tem que aprender, com esse cara, misericórdia. Nós temos que aprender uma lição com esse camarada aqui, filho. Irmãos, se a gente não se voltar para Deus e entender o que a palavra de Deus nos diz, nós vamos continuar sem saber nada. Bartimeu estava onde? À beira do caminho. Ele escuta quem? Ele escuta quem? Jesus, a festa, alvoroço, muita coisa estava acontecendo. Ao invés de Bartimeu focar no que ele não tinha, ele focou no que ele tinha. Agora vocês vão entender. Bartimeu era o quê? Cego. Mas ele tinha? Vocês vão ajudar eu a pregar hoje, hein? Vocês vão ter que ajudar eu a pregar. Ele tinha o quê? Audição.
Ele ouvia, irmão Antônio. Ele deixou a dificuldade dele de lado para focar naquilo que ele tinha. Entendi nada, irmão. Vou falar mais rasgado. Eu quero evangelizar Santa Mônica inteira, irmão. Todas as ruas, um dia só. Eu consigo? Não. Só com nós que estamos aqui, não consigo. O que eu tenho que fazer? Usar o que eu tenho. Eu vou ficar quebrando a cabeça, pastor, para evangelizar Santa Mônica inteira, se eu estou vendo que eu não tenho como fazer isso? Eu vou pegar o quê? O que eu tenho de melhor. Vou pegar todos e nós vamos fazer uma rua de cada vez, uma só de cada vez. Acabou o problema. Eu foquei no quê? No que eu tenho. Eu não foquei no que eu não tenho. Eu acho que não entendeu, mas eu vou falar de novo. Tem pessoas que não têm emprego hoje, não estão trabalhando, não porque não têm emprego, mas porque não acharam o emprego que ele quer. Eu quero trabalhar nessa área, mas não tem como você chegar nessa área. Essa área está lesada, não tem como você chegar. Pega o que você encontrou. Pega esse emprego, pega esse emprego. Talvez seja a porta que você precisa para entrar, para chegar até onde você quer. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que mesmo Bartimeu não tendo a visão, ele não olhou para trás. Irmão, Bartimeu não chegou e falou assim: Jesus está passando, eu sou cego, eu não tenho como chegar até Jesus, então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, não vou falar nada, e vou ficar na minha. Pronto. Irmão, vou dar só um spoiler aqui para vocês. O último dia que Jesus ia passar nesse lugar, o último dia, se Bartimeu não grita, se Bartimeu não se desespera em gritar por Jesus, ele tinha morrido cego. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Sabe por quê? Sabe por que ele gritou? Bartimeu precisava de algo, irmão. É como você olhar, uma pessoa precisa de algo aqui nessa manhã. E o seu vizinho do lado está vendo você orar e você está chorando na presença de Deus, gritando na presença de Deus. Quem precisa do milagre? Não é você? Ou é o seu vizinho que está sentado do seu lado? Muitas vezes nós importamos com quem está do lado, mas a pessoa que está do lado não se importa com a sua deficiência. Quem estava do lado de Bartimeu falou para ele o quê? Cala, para de falar, você está falando demais. E ele fez o quê? Aquilo era um combustível para ele continuar gritando e chamando a atenção de Jesus. Para que gritar, né, irmão? Para que gritar? João capítulo 9, irmão, nos mostra, sabe o quê? Que aquele cego que estava lá não precisou gritar, pastor. Porque muitas vezes eles falam assim: ah, irmão, Deus não é cego, Deus não é surdo, Jesus não é surdo. Não, tudo bem. Tem milagres que aconteceu na Bíblia que ninguém precisou gritar. Tudo bem, irmão. Está aqui, João capítulo 9. O cego lá não precisou gritar. Os discípulos só chegaram para Jesus e falaram: quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Não, nenhum dos dois pecaram, nem ele, nem o pai, nem a mãe. Mas para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Foi por isso que ele está desse jeito, cego. Ele gritou? Não gritou, pastor. Ele não precisou. A mulher encurvada lá de Lucas capítulo 13, 18 anos encurvada, com espírito de enfermidade. Precisou gritar, irmão? Não precisou.
Precisou escandalizar para que Jesus visse ela? Não, ela estava aqui num culto como esse aqui, curvada lá no meio. Acredito que as pessoas de pé, não dava nem para ver ela direito, mas Jesus viu ela. Falou o quê? Seja o quê? Seja livre. Seja livre. Precisou gritar? Não precisou. Mas tem milagres que Deus faz de uma forma diferente, irmão. Tem milagres que depende da forma que você busca. Tem depressão, irmão, que não sai com psicólogo. Eu tentei, pastor. Eu tentei ir lá conversar com a psicóloga. Quase que ela ficou louca que nem eu. Eu estava. Quase que ela ficou louca. Eu falei assim, como você aguenta? Porque eu tenho que ficar falando com você tudo. Quando você sai daqui, eu vou para o meu psicólogo. Porque aí eu tenho que falar tudo para ele que vocês falaram, eu tenho que falar para ele. E ele fala para outro, e outro fala para outro. Tem doença que só tem um remédio, irmão. Jesus. Tem buracos dentro de nós, irmão. Tem um buraco dentro de nós que só Jesus pode preencher, irmão. Nada mais pode preencher. Eles gritavam e falavam o que para Jesus? O que ele falava para Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Bartimeu fez? Não perdeu a oportunidade. Eu estava falando sobre a oportunidade para Bianca hoje de manhã, vindo para cá. Bartimeu não perdeu a oportunidade, pastor. Era a última vez que Jesus ia passar. Talvez você está nesse culto aqui nessa manhã. Jesus está passando aqui. Talvez essa seja a última oportunidade que você tenha de falar, Senhor, eu aceito o Senhor como verdadeiro, suficiente Salvador da minha vida, de fato e de verdade. Talvez essa manhã seja a manhã que você tem para falar, Senhor, troca o meu coração, Senhor. Troca a minha mente, faça eu entender, Senhor, o Evangelho. Faça eu entender a Tua palavra, Senhor. Eu quero viver mais de Cristo. Eu quero sair desse raso, Senhor. Eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar na Tua palavra. Eu quero mergulhar nas coisas de Deus. Não perca a oportunidade, meu irmão, que você tem essa manhã. Naamã, pastor, quase que morreu leproso. Sabe por quê? Porque não queria escutar o que o servo de Deus mandou ele fazer. Vai lá, mergulha 7 vezes lá no Jordão, e você vai ser sarado, você vai ser curado. E ele não. Tantos rios melhores para eu mergulhar, eu vou mergulhar no Rio Jordão. E um dos teus servos chega para ele e fala assim, se ele te pedisse coisa pior, você não faria? Você não faria? Então mergulha. Nós não podemos perder a oportunidade, irmão. Muitas vezes saímos da nossa casa, chegamos num culto, como esse culto hoje aqui, e falamos assim, vai ser só mais um culto normal. Não, não vai ser mais um culto normal não, meu. Vai ser algo extraordinário, irmão. Vai ser aonde o poder de Deus vai descer, vai ser aonde eu vou ser curado, eu vou ser sarado. Mas a minha doença, sabe, é tão difícil. Para Deus nada é difícil, irmão. Para o Senhor nada é difícil, nada. Para Ele é um estralar de dedos. Para nós os nossos olhos humanos, carnais mas para Jesus não, irmão. Jesus fez tantos milagres. Eu olho as pessoas aqui, que estão aqui hoje, alguns dos milagres que as pessoas contaram que aconteceu na vida delas. Algo extraordinário que Deus fez na vida dessas pessoas. Nós somos gratos a Deus por isso. Ele não perdeu a oportunidade que ele teve, irmão. O 49 diz assim, eu vou ler com os irmãos só o 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram, então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quando eu li isso,
Senhor falou assim: levanta, porque Ele te chama. Tem o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Não perca a oportunidade que você tem essa manhã. Jesus te chamou. Esses dias eu estava lembrando de uma história que diz assim, que o homem estava no mar, Adri. Não vou contar a historinha não, vai ser só, é rápido. Que o homem estava no mar. E ele pediu para Deus salvar ele naquele mar. Só estava ele. E aí chegou um navio lá, para poder salvá-lo. E ele: não, Deus vai me salvar, Deus vai me tirar desse apuro. O navio foi embora. Depois chegam os pescadores, um outro navio. Joga a escada para ele, pastor Daniel. Vem, não, Deus vai me salvar. Não preciso, Deus vai me salvar. Continuou lá, boiando. Aí vem um helicóptero, irmão. Desce uma escada lá para poder pegar ele. E ele: não, eu não quero. Deus vai me tirar dessa situação. Quanto menos ele esperou, o tubarão foi lá e lanchou ele. Comeu ele. Aí o abençoado chega no céu falando assim para Deus: estou triste com o Senhor. Estou triste porque eu esperei o Senhor me salvar. Ele falou assim: eu enviei um barco. Eu enviei um barco e você não entrou no barco. Depois eu enviei um outro barco e você não entrou no barco de novo. Mandei um helicóptero lá para poder socorrer você no mar. Tem vezes que as coisas parecem que estão tão na nossa cara assim, ó. Sabe, irmão? Que parece que Deus precisa ficar desenhando para nós o que nós temos que fazer. As coisas estão tão nítidas na nossa frente e Deus olha assim e fala: nossa, eu vou ter que desenhar para ele entender o que ele tem que fazer. Deus falou para ele assim: você teve a oportunidade e não viu a oportunidade bater na sua porta. Nós temos a oportunidade todo dia de aceitar Jesus. Nós temos a oportunidade todo dia de fazer as coisas certas. Nós temos a oportunidade todo dia de fazer o que é correto. Olha a lição que esse homem nos dá. A palavra de Deus diz que quando Jesus chama Bartimeu, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa. Eu só vou falar da capa, mais nada, pastor. E acabou. Só da capa eu vou falar. E Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz, ele tira a capa, pastor Vanil. A primeira coisa. O que era a capa? O que era a capa para Bartimeu? A capa era aquilo que dava a oportunidade dele poder estar sentado à beira do caminho pedindo esmola. Sabe o que ele fez? Ele lançou a capa. E eu falei para o Senhor assim, eu conversando com o Senhor, eu falei para o Senhor assim: meu Deus, como ele tinha certeza, pastor, que ele ia ser curado? Não, porque se você lança a capa é porque você não vai precisar mais dela. Como ele tinha certeza? Jesus o chamou. Essa era a certeza. Jesus falou: vem, chamou. Sabe o que acontece hoje em dia? Vamos trazer para o dia de hoje? Vamos trazer para o dia de hoje? É duro, mas doeu mais em mim. Sabe o que acontece no dia de hoje? Jesus chama, a pessoa levanta, Adri, mas continua com a capa. Não larga a capa, irmão. Não larga o entulho passado. Não larga o peso lá de trás. Ele não larga, ele quer continuar com a capa, porque ele não tem a certeza que Jesus vai curá-lo. Então vocês não conseguiram entender.
Ele não tem a certeza de que Jesus vai curar, vai restaurar a vida dele. Aí ele não larga a capa. Ele continua, ele quer ir para Jesus. Jesus chamou ele quer ir para Jesus, mas ele não deixa a capa, ele não larga a capa dele. E com Jesus não dá, meu irmão, para você caminhar com a capa. Ou você tira a capa, sabe o nome disso? Renúncia. Não vai ter milagre sem renúncia. Não vai ter, pastor Leandro. Ah, mas irmão, quantas são as pessoas da Bíblia que teve renúncia? Todas. Abraão não teve que renunciar? Abraão teve que renunciar. Deus falou o que para ele? Sai da sua casa, da sua parentela, larga todo mundo e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde que é. Nem falou onde era o lugar. O que Abraão fez? Abraão fez, porque ele não era Abraão ainda. O que ele fez? Renunciou. Irmão, a coisa mais difícil hoje, no nosso meio, nós aprendemos a renunciar às coisas do mundo. Pedro não tinha pescado nada, pastor. Nada, irmão. Pedro não tinha pescado nada. Jesus pega o barco dele, prega para a multidão e fala para ele: entra, vai lá pescar. Olha o que Jesus faz, irmão. Vocês estão quietinhos, hein? Mas olha o que Jesus faz. Pedro vai pescar, ele manda jogar do lado direito, enche a rede de peixe. Quando ele chega na beira da praia, ele fala o que para ele? Você lembra disso? Você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens, de almas. O que Pedro tem que fazer, irmão? O que Pedro tem que fazer? Renunciar. Pedro larga o peixe, o barco, a rede, renuncia a tudo. Só ele? Mateus também renunciou. Se quiser tem mais, irmão. Zaqueu renunciou. O que ele fazia? Roubava. Quando Jesus entrou na casa dele, o que ele falou que ele ia fazer? Eu vou dar 4 vezes mais naquele que eu roubei. Eu vou devolver para eles. Renunciou, irmão. O dinheiro não tinha mais, não movia mais a vida dele. Ele conheceu Jesus de fato e de verdade. Mateus estava ali cobrando imposto, irmã. Estava ali cobrando os impostos dele, tranquilo. Jesus passa e fala o quê? Vem, me segue. O que Mateus fez? Foi lá avisar os romanos? Não foi, pastor. Ele renunciou na hora. Sabe qual que é o problema? O nosso maior problema é que nós não conseguimos renunciar às coisas do mundo. Esse é o nosso maior problema. Renúncia dói, irmão. As coisas dói, renunciar dói, largar dói. Eu sei que dói, irmão. Mas se Jesus te chamou, Jesus não te chamou? Sabe onde eu queria estar agora? Dormindo. Sabe quantas horas eu dormi hoje? 3. Sabe o que eu queria estar fazendo? Eu sei, isso não tem nada a ver com os irmãos, é eu. Eu queria estar dormindo. Renunciei à minha cama. Renunciei lá à minha casa. Vim aqui pregar, vim aqui cultuar a Deus. Você renunciou à sua cama hoje de manhã, irmão, e veio aqui para poder escutar uma palavra de Deus. Veio aqui para receber uma oração. Você renunciou aquilo que estava fazendo bem para você ali, na sua carne, estava gostoso, estava bom estar em casa. Bartimeu teve que renunciar à capa dele, teve que passar pelos obstáculos. Sabe por que muitas vezes não caminha correto? Porque nem todos estão renunciando, pastor. A igreja o que é? Essas 4 paredes? Não, aqui é templo. A igreja somos nós, corpo de Cristo, todos reunidos. Isso é a igreja. E se não tem renúncia, uma parte do corpo de Jesus está em falta. Está passando problemas? Tá, todas estão. Todo lugar tem problema. Tem problema no seu serviço. Você deixa seu serviço?
Não deixa. Se tem problema na sua casa, você larga a sua casa e vai embora? Você resolve, né? E por que na igreja a gente deixa e vai embora? E por que na igreja nós não renunciamos às coisas do mundo e vivemos as coisas de Deus? Olhar para o que é do alto. Lá, do alto. As coisas de Deus. É para lá que nós temos que olhar. Só vou falar mais uma coisa, a última. Versículo 52 diz assim: Jesus então disse, vá, olha isso aqui. 52. Então Jesus disse, vai. Nem vou ler o resto. Espera aí. O que ele queria? Ver. O que Jesus disse para ele? Vai. Guarde isso aí com você. Próximo dia que eu pregar aqui, eu vou falar para vocês porque Jesus disse vai e não disse vê. Está aqui, mas eu vou passar para os irmãos. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada afora. Aleluia. Só vou falar disso aqui, ó. Só vou falar mais isso aqui, ó. Passou a seguir Jesus. É impossível, irmão, conhecer Jesus e não segui-lo. É impossível, irmão. Se você conhece Jesus e não segue, você não conheceu Jesus de fato e de verdade. É impossível. Todos que conheceram Jesus, seguiram Jesus. Eu imagino que o cego Bartimeu, eu imagino que ele estava até lá quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi açoitado. Eu acho que ele estava no meio daquela multidão. Eu acho que ele estava. Porque se a palavra está dizendo que ele seguiu Jesus, caminha fora. Irmão, quando eu conheci Jesus, eu não queria sair fora da presença de Jesus. Eu não quero até hoje, graças a Deus. Eu não quero. Porque quem conhece de fato e de verdade, irmão, não consegue viver fora de Jesus. Hoje você tem a oportunidade de seguir Jesus. Hoje você tem a oportunidade de escolher o que você vai fazer na sua vida. Hoje você vai ter a oportunidade de passar aqui e receber uma oração. Como que você vai vir? Segurando a capa ainda, ou você vai largar a capa aí no chão e vai caminhar com fé aqui, irmão, para que Jesus possa fazer um milagre? Tem louvor, né, Adri? Nós vamos louvar a Deus. Pode ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus.